olhe aqui para mim. Você quer conhecer uma pessoa? Peça para ela orar. Peça para ela orar. Você quer saber se alguém é crente ou não? Carnal ou não? Mundano ou não? Quer testar o nível da espiritualidade de alguém? Da comunhão com Deus? Escute ele orar. Veja ele orar. Preste atenção como ele se dirige a Deus e como ele ora. Você vai saber exatamente se ele é convertido ou não, se ele é carnal ou não, e o nível da espiritualidade, da comunhão. A outra coisa que você pode testar, veja como é que ele se porta diante das coisas sagradas. Diante do santo livro, diante do santo culto, diante do louvor, diante das coisas sagradas. Avalie apenas isso. Veja como é que ele é com relação à palavra, tanto ao artefato, a Bíblia, quanto à leitura, quanto à exposição. Veja como é que ele é quanto ao culto, que hora que ele chega, como ele se veste, e como é que ele se porta durante o andamento do culto. Veja como é que ele é com relação ao louvor, porque o louvor é a principal forma que Deus escolheu para receber glória. Ele exige adoração. Veja como é que ele se porta. Veja como é que ele se porta diante da exposição da palavra. Como os puritanos dizem, se alguém expõe o texto de maneira fiel, debaixo do poder do Espírito Santo, é como se Cristo tivesse falando com a igreja. Então veja como é que ele se porta quando Cristo está falando. Veja como ele se porta durante um momento de oração, seja coletivo ou individual. Porque quando se ora, qualquer oração que você faz, para o almoço ou num culto, você está na presença de Deus. Deus está ali. Repare isso. Você vai poder então dosar, você vai poder avaliar tanto a conversão quanto a espiritualidade dessa pessoa. Porque a maneira mais profunda de queimar incenso, de ofertar algo a Deus, é a reverência que você mostra a Ele. É isso. Qual é a maneira de você expressar algo a Deus? Gratidão, louvor, temor. A maneira física de expressar algo. Reverência. Por que Nadab e Abiú foram mortos? Foram literalmente mortos. Foram assassinados, fulminados. Porque eles subiram diante do altar e ofereceram ervas estranhas, fogo estranho. Deus os matou. E o que Deus fala para Arão através de Moisés? Serei santificado entre o meu povo através daqueles que se achegarem até mim. A minha santidade é demonstrada para o meu povo pelo modo que os meus ministros se conduzem. Como esses não se conduziram bem, foram mortos. Ou seja, por que Nadab e Abiú foram mortos? Não tiveram reverência com o sagrado. Sagrado de Deus. Essa é a maior maneira de você demonstrar a Deus gratidão, louvor, adoração. Reverência. Os serafins não se atrevem a olhar para ele, cobrem o rosto. Não se atrevem, nem pisar, cobrem os pés. A reverência é tamanha que a única coisa que eles conseguem fazer é dizer: santo, santo, santo. É tão forte isso que os umbrais das portas que Isaías vê se movem, tremem. Objetos ininteligíveis, abstratos, se curvam diante da santidade de Deus. Reverência. Eu perco até as forças na perna de falar isso para vocês. Eu tenho até medo. Porque qualquer um de nós pode ser fulminado por falta
reverência, temor a Deus. Então, já começa a fazer o teste hoje, agora, na hora da pregação. Faz depois da pregação da comunhão. Faz nas palavras. Vai vendo, você vai saber o que a pessoa é. Quanto ao santo culto, ao santo Deus. Lembra da palavra de Hebreus 13? Saiamos junto a Ele, fora do arraial. Que hora que o culto começa? Não, o culto nunca terminou. O culto é todo o tempo, lá fora do arraial. Os puritanos, o culto, eles adoravam a Deus com a vida. O corpo, a vida era o culto. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Cultua na cozinha, cultua no trabalho, no pão de ônibus, na chuva, cultua na faculdade, cultua com a vida. Lá fora. Aqui tem que ir vestida, lá fora pode andar pelada? Quem falou? Quem falou? É a coisa mais linda, irmão. E particularmente a coisa que eu mais admiro num cristão, seja homem, mulher, jovem ou criança. A reverência que este tem para com Deus. As coisas de Deus. Se Deus fosse aplicar o que aplicou em Nadab e Abiú, não sobrava um vivo, meu filho. Reverência. Mascar chiclete no culto. Mascar chiclete. Sabe essas coisas? Você é chamado para a formatura, você põe uma roupa tão bonita, faz o cabelo, chega 2 horas mais cedo, vai ter uma audiência, fala com o juiz com jeito, vai bonitinho. Na casa de Deus, essa... Eu não entendo. Na casa de Deus, vai encontrar com a autoridade das autoridades, o juiz dos juízes, o rei dos reis, senhor dos senhores, a maior autoridade do universo, 3 vezes santo. Reverência. Reverência com as coisas santas de Deus. O adorava. Davi, quando trouxe a arca, dava 6 em 6 passos, oferecia sacrifício. De 6 em 6, dava 6 passos, sacrifício. Mais 6 passos, sacrifício. Até a arca chegar em Jerusalém. Imagina a quantidade de animal que não matou. De 6 e sacrificava diante da arca. Então, você perguntou para mim, como eu sirvo a Deus, como eu agrado a Deus, como eu faço tudo de melhor para Deus, como eu agrado, retribuo, louvo, adoro, como eu sou o top diante de Deus. Reverência. Reverência. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lá na hora do recreio, na faculdade, na fila do banco, conversando com o gerente, você representa Deus. E não tomar o nome de Deus em vão, é você, por ser representante do nome dEle, não está em roda de escarnecedores, falando coisa indecente, aprovando contrato espúrio, mas ali, nos contratos no dia a dia, você, com seu testemunho de ética, reverência, você mostra isso, você adora Deus. Por que você não vai fazer uma piada na roda do escarnecedor? Reverência. Não tomar o nome de Deus em vão. Por que você não vai fazer um negocinho sujo? Por causa do nome de Deus vai ser tomado em vão se um crente que carrega o nome dele fizer o negócio sujo. Isso é reverência. Nós vamos ser uma igreja santa, pura, impactar a cidade, ser um fenômeno. Se não tivermos isso, se isso não ocorrer, o ímpio, quando ele estiver perto de você, ele tem que ter medo de pecar. Vou falar novamente, e se eu puder colocar na goela, encucar, o ímpio, seja ele qual for,
quando estiver próximo de você, tem que ter medo de pecar. A sua presença tem que causar pavor, medo, inibir o ímpio de pecar, e não o contrário que acontece com um montão que eu conheço, que quando chega perto do ímpio, incita ele a pecar. Tem medo de pecar, porque você é um homem santo, reto, íntegro, porque você é uma mulher santa, reta, íntegra, não aceita conversa fiada, negócio sujo, é correto, honesto, probo, reto, e o faz, não a mera moralidade, por temor, pelo brasão, pela patente que você carrega, pelo nome cravado que você carrega, Yahvé. É isso aí, gente. Responde para você, o ímpio fica com medo de pecar quando está próximo de você? Reverência. Reverência. Guarde isso, não esqueça isso jamais, jamais. Eu sou pastor. Aqui, ó. Vamos dizer que isso aí é o aprisco, o curral, as ovelhas. O pastor. Estou aqui com o cajado. Qual é a minha função? Eu sei. Pergunta para mim, eu te falo. Quem que tem reverência? Te falo. Quem que não tem? Te falo. Baseado em qual fundamento? Nesses que eu te disse. A maneira que aquele se porta diante do santo livro, do santo culto, das orações, do louvor, das coisas sagradas. Aí eu te falo. Talvez é a diferença do sumo sacerdote, que entrava nos átrios, lavava a mão, oferecia sacrifício, lavava a mão na pia, se preparava para entrar no Santo dos Santos. E tem o rei Belsazar, que pegou os utensílios do templo e profanou, botou vinho, bebeu no meio de orgias. Aí veio a mão lá na parede, Mene, Tekel, Urpazim, pesado foste na balança, achado em falta foste, dividido será o seu reino entre os medos e persas. Está cheio de Belsazar, pegando as coisas santas e profanando. As coisas santas. Por isso que eu conversei com um jovem que eu estava evangelizando. Ele se desviou e foi cantar música secular. Por quê? Porque eu estou fraco, tal, eu não queria continuar no gospel. Por quê? Porque é uma hipocrisia, eu sujo, pecador, imundo, cantar em nome de Jesus. Então é melhor para o mundo, que aí condiz a minha vida com Satanás. Agora a minha vida não condiz com o Senhor. Ele preferiu ficar no mundo. Muito crente devia fazer isso, porque na verdade nem é crente, né? Mas devia fazer isso. E não profanar os utensílios santos, sagrados de Deus. É só ser reverente, meu irmão. É só ser reverente. Mas não é porque, eu não preciso obrigar isso, é que esse Deus é de uma dignidade tamanha. Ele é digno. Ele é digno. É só isso, ele é digno. Eu não tenho como mensurar. Quem é Deus? Existe um atributo de Deus? Tenta entender esse atributo. A incompreensibilidade de Deus. Sabe o que é um atributo? A incompreensibilidade. O que é isso? Deus é incompreensível. É uma estatura elevada demais. É um grau de santidade, justiça, amor, glória, que a mentezinha humana não consegue nem ir no sopé. Só por causa disso tinha que ficar aturdidos. A profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis os seus caminhos, quão insondáveis os seus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro?
quem primeiro deu a ele, para que depois possa lhe retribuir. Aí Paulo vai lá, e essa frase resume tudo. Uma vez que eu não sei nada de Deus, então eu termino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.